economistas que a gente conversou, gestores macro, qual o seu nível de medo ou receio da inflação dos Estados Unidos, que eu acho que está sendo tratado como o grande divisor de águas aí do mercado, né? E, bom, o Jakurski semana passada falou pra gente que não faz ideia do que vai acontecer porque estamos vivendo tempos estranhos, né? Que é a primeira vez que a gente tem um mundo com flexibilização fiscal e monetária ao mesmo tempo, e outros grandes gestores e economistas demonstrando essa certa cautela. Você falou disso também, né, com o Luiz Stuhlberger na semana passada. É fato que pouca gente viu, porque foi no Eu mesmo. vi. Não, você não Eu vi viu? depois, não Ah, vi você ao viu vivo. depois. Ah, tá. Óbvio, vi Ah, os dois. você tava no Melhores Avôs É com a gente, né? lógico. Eu acompanhei até, E aí eu vi inclusive, depois. foi um dos passeios com os meus cachorros, foi ouvindo Daniel e Luiz. Mas vocês falaram já um pouco disso. Queria que você compartilhasse aqui com o pessoal, Daniel, qual que é a escala de preocupação que vocês têm com a inflação nos Estados Unidos. É, enfim, a inflação americana está super alta, né? Enfim, isso não acontecendo só lá, todos os países do mundo estão tendo efeitos de inflação mais altos. Lá, eu acho que está um pouco mais acentuado, e no final das contas é a questão das condições de contorno, né? O que eu quero dizer com isso? Assim, ah, a inflação ela tem um componente temporário evidente, né? Tipo, preços de carro usado subindo 30%. No ano, obviamente é temporário. Tem uma questão lá de microprocessador, não sei o quê, e daí se não tem entrega de carro novo, a pessoa compra o que tem disponível usado e o preço vai subir. Isso vai reverter, isso não tem dúvida de que vai reverter. Então, como esse, tem outros indicadores de bens, né, que estão subindo muito e que tem um pouco assim, tipo, né, você trancafiou muita gente em casa, né, no auge da pandemia, proibiu essas pessoas de consumirem serviços, né, restaurante, viagem, não sei o quê, e deram uma infinidade de dinheiro para as pessoas. Né, que elas chegaram lá né, foram no computador e digitaram www.amazon.com, né, e foi uma festa de vendas de produtos. Certo? Ao mesmo tempo, essas pessoas que estavam trabalhando em fábricas deixaram de trabalhar, porque elas estavam em casa recebendo dinheiro e acessando www.amazon.com. Então, a gente teve uma queda da produção de bens e um aumento brutal de demanda que ninguém esperava, que criou esses descasamentos muito grandes de oferta e demanda de bens. E daí também tem questões específicas, né, de setor de microprocessadores, etc., que tem uma cadeia super longa e que são insumos para a produção, então você não consegue regularizar tão fácil a produção de alguns bens. Isso, eu não tenho muita dúvida de que vai voltar, certo? Isso é um temporário, vai voltar, pode demorar um pouco mais, um pouco a menos. Né? Ao mesmo tempo, você tem alguns itens de inflação de serviços que ficaram muito, digamos, defasados ao longo da pandemia pelas restrições à mobilidade, e continua até agora, que também não se normalizaram, está com preços substancialmente abaixo do que normalmente tinham, alguns serviços em particular. Isso vai se normalizar, tá certo? Então, qual para entrar direto na resposta, assim, tipo, qual é a preocupação? Certo? A preocupação é que a gente está dando um grau de estímulo monetário, um grau de estímulo fiscal e um grau de estímulo dado pela reabertura da vacinação tão grande e simultâneo, certo? Que se há algum momento na história que você poderia falar assim, puxa, esses choques temporários podem se tornar permanentes porque as pessoas passam a acreditar que vai ter mais inflação, se existe algum momento na história em que isso era possível, né, digamos, dos anos 90 em diante, não vamos voltar lá para os anos 80, que era outra história. Mas se é um momento que isso é possível, esse momento é agora, certo? Então, se vai se tornar permanente essa inflação ou não, ou em que medida ela vai se tornar permanente, eu acho que a gente vai ver no futuro. Difícil dizer agora. Mas o fato é, se existe algum momento em que as condições são favoráveis para você ter um aumento mais expressivo da inflação, essas condições, esse momento é agora. Né? Então, o nosso grau de preocupação ele reside mais no curto prazo, digamos, nos próximos meses e trimestres, em ver qual que é o grau de contaminação de indicadores de inflação de mais longo prazo. E não na inflação do automóvel ou de qualquer item específico. Então, é uma preocupação agora.
Agora, e esse é o ponto principal. Então, se a gente começar a ter inflação muito mais alta para frente também, né, as pessoas vão começar a questionar essa taxa de juros tão baixa nos Estados Unidos como a taxa está. Certo? Você pega 30 anos abaixo de 1,30, como chegou hoje, né? 10 anos americanos abaixo de 1,30, 1,27, 1,28, é uma taxa de juros absurdamente baixa para o momento econômico que a gente está vivendo hoje. Isso pode reverter o cenário positivo que eu trouxe, né, internacional. Ele pode... Então, isso, mas é a questão assim, tipo, será que essa taxa que seja 1,30, ela é adequada para as condições de inflação que a gente tem hoje? Então, essa é a nossa maior preocupação, mais do que com a inflação em si. A inflação é um componente que adiciona uma volatilidade, um risco para cima. É importante que a gente não tem como medir agora, mas é um fator negativo. Agora, a taxa de juros está muito baixa para o período econômico que a gente está vivendo. Então, se a gente vai ter uma normalização de juros mais longos, um pouco mais rápido, isso pode ser um elemento de risco. Então, eu estou preocupado nesse sentido. Agora, por último, né, se nem nessas condições os Estados Unidos tiverem inflação sustentada, né, se nem, assim, tipo, quando todos os astros da galáxia estão alinhados para você ter inflação, e se nem assim a inflação vai ser alta, por exemplo, no ano que vem, aí você pode decretar o fim da inflação. Né? Assim, não tem como os Estados Unidos têm inflação mais. Banco Central, tal, vamos fazer outra coisa, jogar tênis. Esse seria um argumento assim, do tipo assim, compra qualquer ativo e segura mais um ano que esse negócio vai durar, porque não tem mais juros, não vai ter, vai ser assim, tipo, não você é obrigado a fazer QE eterno. Todo ano eu vou ter que fazer mais QE do que o ano anterior, porque não tenho como eu cumprir a minha meta de inflação. Né? QE, então, os que estão ouvindo, não é a fruta nem o animal. Quantitative easing, injeção de dinheiro via compra de ativos. De títulos, né, públicos e privados por parte do Banco Central para acelerar a expansão monetária e dar mais estímulo monetário. Então, senão o pessoal ia encher a geladeira de kiwi, né? Sei lá, puta fruta estranha, né? Não sei. Vai correr para Nova Zelândia, né? Então, assim, tipo, ao mesmo tempo que vive tempos surpreendentes, né? E muito difíceis e diferentes daquilo que você imaginava, e um risco de inflação enorme, e por outro lado, se nem nessas condições a gente tiver inflação de verdade, em quais condições a gente vai ter inflação? Né? O que provoca também um sentimento do outro lado. Puxa, será que a gente vai ter mesmo inflação para frente? Aí, enfim, desculpa, não foi muito definitivo na minha resposta. Acho que a gente tem o risco da inflação ser mais alto. E as condições para isso nunca foram tão favoráveis. Só que o outro lado da moeda mas se nem nessas condições a gente tiver inflação, é porque não vai ter inflação mesmo jamais. Minuto Investido, conhecimento compartilhado.